Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre uma doença considerada um dos principais problemas de saúde pública de todo o mundo. Dengue, prevenção e diagnóstico. Este é o tema de hoje do Informe. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o sanitarista Enemer Ibrahim, especialista em saúde pública e mestre em saúde coletiva. Ele chegou ao Brasil em 1685, depois de uma longa viagem de seus ovos nos depósitos de água dos navios negreiros, vindos da África. Nesse bloco, vamos começar conhecendo o odioso mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Conhecê-lo é o primeiro passo para combatê-lo? Exatamente. O mosquito da dengue, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Se a gente começar a imaginar, por exemplo, que esse mosquito ele existe desde antes da raça humana e conseguiu se adaptar às mais diversas formas de vida na Terra. Então era um mosquito que era muito mais característico das áreas urbanas, das áreas rurais, e hoje ele está completamente adaptado à área urbana. Então é um mosquito hoje caracteristicamente presente nas áreas urbanas com fácil poder de adaptação. Ele já foi tão devastador assim em sua origem? Não, na verdade era um mosquito que transmitia não existia muitos casos de doenças veiculadas por esse vetor, né, que é assim que a gente chama esse mosquito, é um vetor, porque ele é um vetor da doença, então ele é o responsável pela transmissão do vírus de uma pessoa doente para uma pessoa sadia, né? Então a dengue, como algumas outras doenças transmitidas por vetores, elas só podem ser transmitidas se existir esse meio de campo, né? Então, o atravessador. O atravessador. Então, o atravessador, no caso da dengue, é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Originalmente, então, ele não seria o problema, ele seria um dos problemas, né? Exatamente. A doença existe. Né? A doença existe por conta de um vírus. É um vírus que hoje nós temos 4 tipos circulando no Brasil. É o vírus 1, o 2, o 3 e o 4. E essa circulação desse vírus, ela se dá exatamente pela contaminação do mosquito. Então, o mosquito pica a pessoa que está doente com esse vírus, e daí ele passa a ser um transmissor desse vírus para todas as outras pessoas que o mosquito tiver o contato. A doença, né, o vírus, é tão velho quanto o mosquito? O vírus é bastante antigo também. Contudo, ele passou muito tempo com um certo isolamento, porque quando a gente se infecta por um desses vírus, um dos tipos do vírus da dengue, nós desenvolvemos imunidade. Então, se a gente é picado pelo mosquito da dengue, contaminado pelo sorotipo 1, por exemplo, a gente não vai ter mais dengue do tipo 1. A gente só vai poder ter mais 3 vezes no Brasil, né? Então, do vírus 2, do 3 ou do 4. Então, grande parte da população brasileira foi contaminada, foi infectada pelo sorotipo 1, e aí a dengue deu aquela acalmada, na verdade, não pela falta da circulação do vírus, nem tampouco pela falta de circulação do mosquito transmissor da dengue, mas porque a grande parte da população já tinha desenvolvido imunidade à doença. Então, a gente começou a observar também que a dengue começou a se comportar de forma sazonal no Brasil. Então, existia um período de epidemia, o ano seguinte era um período onde existia uma redução significativa do número de casos, justamente porque no ano anterior a gente já tinha desenvolvido, grande parte da população, a imunidade contra aquele vírus que estava circulando. E aí era o tempo de novas pessoas, né, das pessoas nascerem, atingirem uma idade mais susceptível para essa contaminação, e daí então estaríamos diante de uma nova epidemia de dengue. O mosquito, ele se renova, o mosquito também se renova como a população. E ele, conforme o senhor mesmo anunciou, ele tem uma forte adaptação. Ele é mais forte do que os seus ancestrais? Eu diria que sim. É um mosquito que tem uma facilidade de adaptação. Então, você imagina, por exemplo, que cidades que não tinham essa transmissão considerada, então climas mais frios, por exemplo, hoje já tem os casos de dengue circulando com
grande tranquilidade. Além disso, as condições climáticas do nosso país e do mundo todo vêm mudando a cada ano, né? Cada ano que passa a gente tem uma nova situação climática estabelecida. Além disso, a dengue é uma doença que está ligada a condicionantes sociais. Então, eu costumo dizer que tudo que dá errado em qualquer outra área desemboca dentro da saúde, e da saúde pública mais especificamente ainda. Então, um país que tem dificuldades, por exemplo, com educação, consequentemente nós teremos dificuldades com doenças que têm como agravantes os condicionantes sociais. Então, um país que tem pouca educação, tem pouca gente informada, e aí as pessoas ficam mais susceptíveis ao acúmulo de lixo, ao acúmulo inadequado de água e outras questões, né, que a gente ouve falar desde do meados lá da década de 80, que a gente ouve dizer, por exemplo, que cultivar a planta em vasinho com água é um risco muito grande, né, porque aquele acúmulo de água ali é um criador potencial do mosquito da dengue. Mas hoje, por exemplo, é um dos principais problemas que a gente encontra nas residências, é a planta cultivada ainda na água. Então, a gente ouve falar isso durante muitos anos, mas a educação ela vai muito além da escolaridade, né? O compromisso com a educação e com a saúde coletiva, ela tem que ela tem que nascer dentro da população de uma outra forma. Além do mais, se a população não colabora, se nós, os infectados, né, não estamos colaborando, o mosquito que não tem nada a ver com isso, no seu processo de adaptação, alcança novos estados. Por exemplo, ele anteriormente falava que ele era pobre, mas era limpinho, gostava de água limpa. Agora não. A água esteve parada, não importa, né? É verdade. Assim, tem-se observado a presença dos ovos do Aedes aegypti, inclusive em depósitos, em recipientes com água que não esteja tão limpa como aquela que a gente costumava dizer que o mosquito buscava somente a água limpa. E isso já está relacionado à sua capacidade de adaptação, né? Então, é uma questão que o mosquito realmente, e não é só o mosquito, na verdade, todos os organismos vivos, eles tendem a uma adaptação das mudanças climáticas, das mudanças ambientais, exatamente para manter a sua sobrevivência. O mosquito não é diferente das outras raças, até nós, humanos, a gente também se adapta. A própria questão da imunidade, a doença que a gente desenvolve é uma forma de adaptação que o nosso organismo procura para não adoecer novamente. Ação e reação, né? Contra-carga, contra-ataque, né? Exatamente. Nosso corpo reagindo. Agora, conta com um forte aliado, o mosquito transmissor, conta com o vírus. Como o senhor mesmo falou agora há pouco, nós temos 1, 2, 3, 4. E o sorotipo 4 já está circulando em Alagoas. Nós já identificamos circulando esse vírus em 4 casos, já foram identificados, mas a gente sabe que muita gente tem os sintomas da dengue, mas não aparece dentro dos nossos sistemas, né? São subnotificados. Quais são as diferenças do 1, 2, 3, 4? Não, esse mosquito vem com escudo, esse vem... Não. Não há diferença. Os 4 vírus, eles podem produzir a mesma doença na mesma intensidade. O que modifica o caráter da doença, na verdade, são outros fatores. Tá? Então, a própria fragilidade do organismo da pessoa e, além disso, a nova incidência da dengue. Então, se você já teve dengue antes e está tendo novamente, independente de ser primeiro com o sorotipo 3 ou primeiro com o sorotipo 1, a possibilidade de você ter um caso mais grave da doença é maior. Então, à medida que você tem uma reincidência dessa doença, você está caminhando para uma gravidade da doença. Além disso, outros fatores como a hidratação do organismo nos primeiros dias da doença e outras questões, por exemplo, o uso de medicamento durante o início da doença, dos medicamentos que a gente não deve utilizar no caso da doença, são fatores que agravam consideravelmente o caso clínico da dengue. Qual é o problema da dengue que chega a matar? Por que algumas pessoas morrem? Olha, primeiro a gente tem que acabar de vez com aquela ideia de que dengue hemorrágica a gente sangra até morrer, né? Na verdade, a dengue hemorrágica ela tem uma série de fatores que caracterizam como hemorrágica.
Uma delas é uma redução considerável no número de plaquetas da pessoa, né, do organismo daquela pessoa, tem uma redução desse fator sanguíneo que é responsável, desse componente sanguíneo que é responsável pela coagulação do sangue. Então, o sangue fica mais fluido, mas não significa dizer necessariamente que a pessoa vai ter hemorragias, né, sangramentos na pele ou nos olhos. Isso pode acontecer, mas é muito comum, por exemplo, uma desidratação nesse paciente com dengue, sem que ela apresente os sinais físicos da desidratação. Isso é muito interessante, porque a célula começa a perder água para o meio extracelular. E daí a pessoa fica bem inchada, edemaciada, dando a impressão que não está desidratada, mas quando a gente vai fazer uma avaliação clínica mais profunda desse paciente, a gente observa que esse paciente está com um alto grau de desidratação, mas isso está ligado a uma desidratação celular. Então, o paciente ele realmente tende a ter sinais de sangramento, sangramento na gengiva, pode aparecer manchas na pele, tanto avermelhadas como aqueles edemas, como quando a gente toma uma pancada, que fica meio arroxeado. Aquilo são formas de sangramento interno, tá? São formas de extravasamento celular. Então, a gente tem que acabar com essa ideia de que dengue hemorrágica é só quando sangra. Existem outros critérios que a gente deve avaliar e o paciente continua num risco muito grande, mesmo sem estar apresentando sangramentos. Não existe hierarquia, então, na dengue, 1, 2, 3 e 4, você pode pegar 4, a 3, a 2 ou a 1? Exatamente, não existe essa hierarquia. A gente pode ter dengue a primeira vez com sorotipo 4. Basta que a gente tenha contato com o mosquito e com o vírus, tá? Com o mosquito contaminado. Então a gente pode ter o 4, depois o 1, depois o 3, não existe uma sequência para isso. A coincidência maior é que o primeiro vírus que foi introduzido foi o sorotipo 1. A identificação inicial foi desse sorotipo. Então, grande parte da população brasileira foi contaminada pelo sorotipo 1. Mas não significa dizer que não poderia ser do sorotipo 3 ou do sorotipo 4. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana: dengue, prevenção e diagnóstico. Até já.